Oi meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Lusca Pensa. Para quem não me conhece, eu sou a Lusca Guimarães e hoje é um dia da gente refletir. Eu tinha preparado algo para vocês, mas eu vou deixar para a próxima semana. Hoje me veio algo no coração e eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, uma experiência breve. Não sei se foi com um final bom ou ruim. Infelizmente eu fiquei sem um desfecho, mas eu trouxe para vocês essa mini história, essa pequena história. Vou falar de uma pessoa que eu conheci, que era uma pessoa, mas que não queria ser identificada. Antes de eu me estender aí na história, vou pedindo para você já se inscrever no canal se não é inscrito. Ativa o sininho em todas as notificações, porque assim que eu publicar algum vídeo, entrar em live ou colocar qualquer coisa lá na comunidade, você vai ser notificado. E do outro lado, já vai deixando teu joinha, que vai fortalecer o nosso canal e ajudar ele a crescer. E também o YouTube vai entender como que você gostou do conteúdo e pode recomendar para outras pessoas. E se você também gostar, eu peço que compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe em teus grupos no WhatsApp, enfim. Vamos lá. Um dia eu tava fazendo divulgação, alguns meses atrás, eu tava fazendo divulgação, até comentei isso com meu esposo. Eu tava fazendo divulgação do canal e uma das páginas começaram a me seguir, me cumprimentou e falou: seja bem-vinda, Lusca, ao Fundo do Poço. O nome da página era Fundo do Poço. E aí eu achei estranho, assim, procurei, fui ver foto, não tinha foto, as fotos que tinha era realmente foto de poço, fotos sombrias, foto de sombras, e tipo assim, era uma coisa bem triste, sabe? E eu conheci essa pessoa nessa página, né, e ele falou assim: eu vou falar ele por conta, porque a página era Fundo do Poço, aí eu vou me referir a ele, mas eu não sei se era ele ou ela. Essa pessoa nunca deixou claro pra mim. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa: por que Fundo do Poço? E essa pessoa falou assim: porque é onde eu estou, é onde eu cheguei e parece que é onde eu vou ficar. E eu falei assim: mas por que você não quer sair daí? E ele falou assim: eu não tenho como sair. Depois que eu caí aqui, eu não tenho mais nem força para olhar se tem uma saída. E aí eu fui e falei assim para ele: será que você não está sendo tão radical, vamos dizer assim, né? E aí ele falou assim: não, Lusca. E que ele começou a falar da vida dele, as coisas que ele vivenciou, que ele experienciou, as coisas que aconteceram com ele. E, gente, eu fiquei assim tão mexida, sabe? Tão comovida. Eu queria de alguma forma ajudá-lo. Só que a gente não pode ajudar ninguém que não quer ser ajudado. E aí eu falei assim pra ele: você não quer ajuda pra sair daí? Ele falou assim: não, eu tô bem aqui onde eu tô. Eu falei: pois tá bom, então eu vou ficar aqui do lado, na borda do poço, se você precisar você me chama. Eu meio que comecei a entrar nessa fantasia, me parecia que era um adolescente, pela forma de passar, de falar e pela forma das coisas que ele me passou. Como assim, ele praticamente falou da infância e o início da adolescência, então deu a entender que ela era um possível adolescente, não sei. E aí teve um momento que a gente começou a conversar e a gente começou a falar da vida, né, dos problemas, como enfrentamos. E teve um momento que ele falou assim: Lusca, eu vou sair. Aí eu disse: sair do poço? Ele falou: não, eu vou sair daqui, das redes sociais, eu vou dar um tempo, não sei o quê. E eu falei assim, perguntei pra ele por que ele ia dar um tempo. E aí ele falou que em outro momento ele me chamava. Eu falei: tá bom, então eu vou ficar aqui na borda do poço, se você precisar você me chama. Ele: tá certo. E aí, quase 6 meses depois, ele falou assim: Lusca, e eu já nem lembrava, gente, mais dele. Ele falou assim: porque são tantas pessoas que a gente conversa e eu costumo sempre conversar, aí eu vou apagando para não encher a memória e o celular ficar sobrecarregado. E aí ele falou assim: Lusca, e quando eu vi a página, né, Fundo do Poço, eu: oi, Fundo do Poço, pode falar, fica à vontade. Aí ele falou assim: eu vim me despedir. E eu falei assim: se despedir? Se despedir por quê?
Aí ele falou assim, eu disse, você vai sair do fundo do poço? Aí ele foi e falou, não, eu vim me despedir de você, porque eu cansei de estar no fundo do poço. Aí eu falei, então olha pra cima, estende a tua mão, que eu estendo a minha e pelo menos eu tento. E aí ele falou assim, não precisa tentar, porque vai ser tempo perdido. Eu sou uma causa perdida. Gente, teve um momento na minha vida que eu também falei isso. Eu acho que talvez a maioria das pessoas que já passou por problemas já deu por caso perdido. E só que ali ele estava se colocando como um caso. Ele era o caso, não era uma situação, era ele. E depois de uma longa conversa, e eu falei assim pra ele que ele não estava só. Eu falei, você não tá sozinho. Ele disse, eu tô. Eu disse, não tá. Eu tô aqui. Olha pra cima. Se você olhar pra cima, você vai ver minhas pernas balançando. Eu tô sentada na borda do poço. Gente, isso foi tão assim... foi fantasioso, foi... Se eu errei, não sei. Mas que eu me senti bem, eu me senti. Me senti bem porque, tipo assim... não por ter entrado na fantasia de uma pessoa, mas por ter feito companhia a essa pessoa no momento de dor e de sofrimento. Eu não falava nada, eu não puxava conversa com ele se ele não falasse comigo. E eu sou assim com todo mundo, sabe, gente? Se você diz assim, me deixa em paz, eu deixo. Se você me ignora, não fala comigo, eu também não falo. Porque eu sou muito de respeitar essa questão do outro. E aí, foi interessante porque ele falou assim, você disse que estava no fundo do poço. Aí eu falei, eu não falei isso. Aí ele disse assim, mas você disse que estava no fundo do poço. Eu disse, não, eu estou na borda do poço. E se você olhar pra cima, você vai ver minhas pernas balançando. E ele falou assim, eu tô vendo mesmo. Aí eu falei, então você tá vendo a saída, né? E aí ele falou assim, mas eu não tenho como subir. Eu falei, mas eu tenho como jogar uma corda. E ele falou, eu não quero. E, gente, aquilo em parte me doeu, sabe? Porque, tipo assim, uma pessoa... Você não tem como ajudar uma pessoa que não quer ajuda. E ele falou assim pra mim, que era uma forma como se ele fosse cometer algum ato, sabe? De suicídio, algo desse tipo. E ele falou assim, muito obrigada, Lúcia, por sua ajuda, por tentar me ajudar. Acredito que em outras situações, em outras circunstâncias, outras pessoas vão aceitar a sua ajuda. Mas eu não tenho mais solução, não tenho mais jeito. E eu perguntei por quê? Por que não tem mais jeito? E aí ele falou assim, por que você quer viver tanto? E aí foi bem interessante essa pergunta, gente. E a resposta vai ser para um outro dia. E você, o que você tá querendo? Eu assim, queria uma confirmação do que ele realmente estava pretendendo fazer, para mim poder fazer alguma coisa. E como era uma página fake, eu não sabia assim como reagir. E aí eu ainda pesquisei, sabe, na questão do boletim de ocorrência, de como era que fazia um BO em relação assim para pedir ajuda para uma possível causa de tentativa de suicídio. Só que lá na página falou assim que a gente precisava do endereço, o nome da pessoa, dados, e eu não tinha nada disso. E aí eu fiquei só com a ferramenta de conversar e com ele, assim, ouvir no sentido assim de ver as mensagens dele. E aí ele falou assim pra mim, Lúcia, eu não sei mais se eu tenho sentido mais pra vida. Aí eu falei, então você já tem alguma coisa? E ele falou assim, eu tenho o quê? E eu falei assim, você já tem o que buscar. Você já sabe o que não tem. Então, se você já sabe o que não tem, já é um passo. Então, você vai buscar o que você não tem. E foi interessante porque ele botou bem muito kkk rindo. E ele falou assim, você é legal. Aí eu falei, obrigada, você também, foi muito legal comigo. E ele falou assim pra mim, ai gente, isso foi tão assim impactante, sabe?
E tipo, a palavra dele, a frase que ele usou veio numa hora que tipo assim, mexeu tanto comigo, no sentido de que me motivou ainda mais a gravar, a expor mais o que eu penso, a dar voz às pessoas, sabe? As pessoas que não conseguem falar. E aí ele falou assim pra mim: obrigada, Lusca, por você estar aí, na beira do poço. Você correndo o risco de cair, mas você se arriscou em vir e fazer companhia pra mim. E eu falei pra ele: eu tô aqui, se eu tô com a corda, e se você quiser eu vou jogar e você se segura e eu tenho que te puxar daí. Eu entrei nessa fantasia dele. E assim, eu digo que poderia ser um adolescente, eu não sei, poderia ser um adulto pensando como adolescente, também não sei, mas era uma pessoa que estava ali. E aí essa pessoa foi e falou assim, agradeceu, falou para mim continuar e falou para mim que eu era a única pessoa que realmente levou ele a sério. E isso, gente, isso é tão grave, sabe? Tipo assim, quando eu falo assim que, às vezes eu falo assim, gente, às vezes o silêncio já é um grito de socorro. Eu tava ali com ele e ele falou assim pra mim: Alusca, muito obrigada por ter me levado a sério. E falou pra mim assim que eu continuasse fazendo isso. Porque para muitas pessoas que procuram a saída, eu poderia dar um caminho a essas pessoas, mas ele não estava procurando uma saída. E assim eu fiquei sem saber o que fazer. Nesse dia eu insisti em conversar, mas eu não consegui mais ter assim, contato com essa pessoa. A página foi desativada e eu perdi o contato. Infelizmente, assim, eu fico triste se realmente ele fez alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, não sei se cometeu ou não suicídio, porque toda a conversa estava em volta disso. Eu fico triste hoje se ele realmente cometeu o ato, fico triste, porque era uma pessoa que tinha potencial, que tinha muita coisa ainda para viver. E eu me dei conta, e eu estava trabalhando no que eu ia trazer para vocês hoje, para a gente refletir, e aí eu lembrei da história dele, sabe? Porque eu vi o anúncio do filme, né? O Poço, e aí eu lembrei dele e lembrei dessa história. E o que eu quero dizer com tudo isso, que espero que vocês não tenham pulado o vídeo, né? O que eu quero dizer é que às vezes as pessoas, elas pedem por socorro tantas as vezes, e ela demonstra tanto que precisa de ajuda, que às vezes ela é tida como uma pessoa dramática, como uma pessoa problemática, ou como uma pessoa que se vitimiza muito, que tudo isso foi o que ele me passou, né? E chega um ponto assim que a pessoa é tão exageradamente gritante que as pessoas passam a não ligar mais pra ela, não dar mais atenção. E essa pessoa, ela estava sofrendo, porque o tanto de coisa que ela me contou que ele sofreu, que aconteceu com ela estava sofrendo, só que ela não queria ajuda. Então assim, fica difícil você ajudar alguém que não quer ajuda. Então a primeira oportunidade que você tiver de ajudar uma pessoa, ajude, pare. Seja nos corredores da escola, de uma faculdade, do trabalho. Para um pouco, escuta. Não te custa nada um minuto da tua vida para poupar a vida de uma outra pessoa. Eu digo isso, gente, porque infelizmente eu não tenho notícia dessa pessoa, não sei mais dela, a página foi desativada, não encontro mais essa pessoa. E tipo, como eu costumo apagar as mensagens, eu não tenho nem como ter acesso mais. Eu queria muito acreditar que eu fui a pessoa a convencer ela a não cometer o ato de suicídio. E tipo, é triste, sabe? Porque eu não tenho palavras para falar, para colocar assim para vocês verem. Mas é triste, gente.
coisas que ele me falou, sabe? Quando se trata do bullying. E tipo, é incrível como isso está presente na vida da gente. Eu falo na vida da gente. E é incrível como isso acontece no cotidiano e se torna uma coisa tão natural, tão comum, que as pessoas nem ligam mais. E hoje eu lembrei dele e lembrei da história dele. E ele era uma pessoa que parava os professores nos corredores para falar dos colegas que estavam maltratando ele. Ele era uma pessoa que ele chorava por tudo em casa. E aí ele era tido como uma manteiga derretida. Ninguém podia nem chegar perto do fogo que ele derretia. Mas ninguém nunca questionou por quê. E, gente, é sério. Quando alguém te barrar no caminho do teu trabalho, da tua escola, faculdade, não se para um minuto e escuta, porque você pode ser a última pessoa que aquela pessoa está pedindo ajuda. Presta mais atenção à tua volta, para de correr e escuta mais. Eu coloquei no vídeo que tem pessoas sofrendo em todo lugar. Você é obrigada a parar em todo lugar para ajudar todo mundo? Não. Mas aquela pessoa que ela foi até você e pediu ajuda, e às vezes o pedido de ajuda, ele não chega assim, ah, fulana, me ajuda. Não, gente. O pedido de ajuda chega, ó, fulana, queria conversar com tu, aconteceu isso e aquilo outro. A pessoa não quer só a sua opinião, não, ela quer que você escute ela. E dê um guia, uma direção para ela ter um sentido para se manter ali. Porque acredite, quando o sentido da vida acaba para a pessoa, não resta mais nada. Não importa mais ninguém mais. Pode ser a pessoa que tem as pessoas que mais o ama na vida. Essa pessoa, para ela, essas outras pessoas não vão ser nada. Não vão significar nada. Não é que ela seja egoísta, não é que ela seja uma pessoa egocêntrica. Mas é porque ela cansou tanto de pedir ajuda, que quando ela chegou na última pessoa, ela desistiu de ajuda. Infelizmente fui eu, a última pessoa, provavelmente. E eu fico triste. Eu fico triste de não poder ter ajudado. E isso me incentiva mais ainda a fazer mais vídeos como esse, falando para você parar. Gente, para de correr e olha pro teu lado. Tem gente sofrendo, pedindo ajuda e você não tá vendo. E infelizmente eu cheguei tarde demais na vida dele. Eu não sei, eu gostaria de ter notícia dele, eu gostaria realmente de saber se ele estava vivo, se estava bem, sei lá, se ele deu um vira-volta e desativou a página e tocou a vida. Eu queria muito saber disso. Mas eu acho que eu nunca vou saber se ele não me acompanhar aqui no canal ou se ele também não falar comigo. Gente, enfim, isso foi mais um desabafo do que uma reflexão, né? Então, parem, gente, parem um pouco. Freiem. Às vezes o trabalho pode esperar 1 minuto de atraso para você parar nos corredores e falar com o teu colega de trabalho, com o teu, sei lá, com um funcionário, se for professor. Os professores, pelo menos assim, tem alguns que realmente param mesmo e escutam. Eu conheço um que ele pode até chegar atrasado na aula, mas ele para escutar uma aluna ou um aluno. E ele tem toda a minha admiração. E eu queria que mais professores fossem como ele, que desse mais valor a uma vida do que um atraso, 1 minuto de atraso no trabalho. Certo que em algumas situações as pessoas podem até perder o emprego, mas
eu deixo a pergunta para você: o que é que vale mais? Você salvar uma vida ou salvar seu emprego? É uma pergunta bem difícil de responder. Pois bem, vai ficar aí para vocês refletirem. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.